This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weigerter, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. A gente vai mergulhar hoje no tema das comunidades. Pois é, tem muita gente hoje falando sobre a importância das comunidades dentro das estratégias de negócio, das estratégias de crescimento das empresas, e a gente vai debulhar esse assunto com duas feras de mercado e eu tenho certeza que você vai tirar vários insights. Hoje eu estou com duas figuras que vão trazer vários pontos interessantes para o nosso debate. E eu tenho certeza que esse vai ser um daqueles episódios que você vai anotar um monte de coisa. Eu estou aqui estreando neste podcast o Rafael Fernandes, que é o líder de comunidades aqui na ACE. Tudo bem, Rafa? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. Bom, é uma honra aqui, e o Rafa é o cara mais erudito neste assunto que eu conheço. Toda hora ele compartilha uma lista de 10 livros diferentes da outra lista sobre o assunto, e é um cara que tem muito conteúdo aí para falar, e também um que já é veterano deste podcast, o rei dos M&As aqui da ACE, o Luiz Fernando. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Pedro? Rafa, bom estar de volta aqui. Olha, Pedro, os últimos episódios já foram desafiadores, mas esse com o Rafa aqui vai ser bem difícil. Não, o Rafa sobe a régua, mas vamos entender esse episódio como uma comunidade aqui de 3 pessoas gerando este conteúdo para os nossos ouvintes. E para começar, para abrir os trabalhos, Rafa, queria te perguntar o que é uma comunidade? Como que a gente caracteriza uma comunidade? Todo mundo fala, mas na hora de definir, o que a gente pode ajudar aqui quem está ouvindo? Bom, existem muitas definições aí de o que é comunidade, né? Principalmente se a gente compara de antigamente ao que é feito comunidades intencionais hoje em dia, né? Mas eu acredito que a melhor definição para comunidade é um grupo de pessoas que se conectam com base em alguma motivação ou algum interesse em comum, e ali elas associam com frequência, compartilhando experiências, práticas e principalmente o senso de pertencimento, né? Você sentir que você faz parte daquele grupo. E eu acredito que isso é uma coisa muito ancestral nossa, né, Rafa? Ele está intimamente ligado com o que fez nós, Homo sapiens, chegarmos até aqui hoje, para o bem e para o mal, né? Quer dizer, tudo que a gente fez está muito atrelado a nosso comportamento nas comunidades, certo? Com certeza. A gente evoluiu como sociedade por conta desse convívio em comunidade, né? A gente se ajudando, a gente colaborando, talvez com um propósito comum de sobrevivência, né, no começo, mas sim, a gente conseguiu evoluir graças à comunidade e a evolução do conceito que a gente tem hoje é exatamente a comunidade intencional. Então, como que a gente não só faz pelo instinto de sobrevivência, mas como que a gente consegue realmente programar, pensar estrategicamente de como a gente consegue fazer uma comunidade servir por um determinado propósito que a gente espera. E olhando aí o mundo dos negócios agora, a gente está vendo empresas que usam comunidade de várias formas, né? Quer dizer, usam essa ferramenta de várias formas, desde empresas que colocam a comunidade como uma parte fundamental do seu negócio, como o Airbnb, né, que usa a comunidade de maneira muito intencional, muito próxima do core da estratégia. A gente vê aí toda a indústria de software livre evoluindo através da comunidade. A gente vê a Web3, aí, cripto, totalmente calcada na comunidade. Toda a evolução do Bitcoin, por exemplo, é decidido, implementado, criticado, totalmente dentro da comunidade de cripto. Como é que hoje, Luiz, nesse contexto, agora você colocando um chapéu aí de VC, de apoiador de startups, e como é que a gente entende isso como uma força, um diferencial de um negócio, né? Não, bem legal, Pedro. Assim, né, para mim isso é uma tendência até, né, que a gente poderia dizer
tem movimentos assim, né, se popularizando muito, como o do building public, né, desde o início da tua empresa ali, você já aos poucos, mais do que criar uma audiência, criar uma comunidade, né, que depois a gente pode falar um pouco das diferenças, pegar ali inputs, né, ouvir o que o pessoal está achando. E eu acho assim, né, qual é a relevância disso? Pensando em forças que você falou, né, Pedro? Eu acho que quando você tem uma comunidade engajada, a primeira força que me vem à cabeça, até pegando do livro Seven Powers, depois a gente deixa a recomendação para o pessoal, é o switching cost, né? Então, puxa, o que é o switching cost? Né? O custo de troca, né? Então, eu faço parte daquela comunidade, eu me sinto pertencente, eu vejo o valor naquilo, não é de hoje para amanhã que eu vou pegar e agora eu vou para um outro lugar que eu não sei se eu vou me sentir conectado com aquele mesmo grupo, se aquele grupo tem os mesmos interesses que eu, né? Tem o mesmo alinhamento de visão que eu tenho. Então, acho que switching cost seria uma primeira força. Eu acho que tem uma questão de marca também. Então, você comentou do Airbnb, a gente poderia falar de Nubank também, que eu acho que é um caso que muita gente acaba conhecendo, que são realmente defensores assim da marca, né? Poxa, eu quero fazer parte daquele primeiro teste, eu quero ser a pessoa que deu aquela ideia e depois eu quero ver concretizada. Então, acho que essa seria uma segunda força aí, né, Pedro? E aí, olhando para um aspecto mais amplo, assim, no limite, acaba sendo uma forma também de você conseguir trazer clientes, conseguir reter esses clientes de maneira, vamos dizer, não convencional, né? Então, está ficando cada vez mais caro você ficar lá colocando todo o seu dinheiro em anúncio, em vendedor, enfim, canais, vamos chamar assim, mais tradicionais, apesar de eficientes, e para reter a mesma coisa, né, colocando atendimento, suporte, e aí quando você consegue, de fato, construir essa comunidade em torno do seu negócio, você tem esse tipo de ganho. Então, numa perspectiva mais ampla, eu vejo que é uma tendência e eu vejo que esses são alguns dos benefícios aí que os negócios podem ter com esse tipo de iniciativa. E agora tá ficando cool, tá ficando sexy falar que você tem uma comunidade, né? Já virou meio que né, quando o cara tá dando um pitch, eu acho que ainda não tá tão forte quanto vai ficar, mas vai ficar quase que um termo daqueles que a gente já vê nos decks ali, já sabe. E para a gente conseguir, Rafa, já para ajudar, né, já que a gente vai ser inundado por esse tema nos próximos meses e anos, como que eu separo o bullshit da realidade, né? Primeiro, como é que eu enxergo o que uma comunidade tem que ter para a gente entender que existe, que está sólida, né? Esse teste que o Luiz falou, né? Vai nas mídias sociais e fala mal da Apple, vê o que acontece, ou fala mal da Tesla. A Tesla vende totalmente através de uma comunidade, vende e acaba vendendo os acessórios e tudo mais. Então, claramente é uma vantagem competitiva da empresa. Mas como que a gente separa o joio do trigo quando a gente está falando de uma verdadeira comunidade? Para mim, comunidade tem que ter troca. Se é uma questão de via única, né? Se, por exemplo, uma newsletter ou aqueles canais de Telegram onde a pessoa não pode conversar, você só recebe informação, eu acredito que não é uma comunidade, porque você não está tendo troca, né? Você não está se conectando com aquelas pessoas, você não está entendendo a motivação da pessoa por estar ali, os interesses em comum. Então, realmente é uma via de mão única. Então, para mim, isso não é considerado comunidade. E muita gente, até quando a gente procura cargos de community managers, normalmente a gente vê que o papel da pessoa é social media. Então, existe bastante essa confusão mesmo, né? Porque às vezes a pessoa está ali respondendo comentário, mais nessa questão de suporte, e é considerado comunidade, mas, na minha opinião, isso não poderia ser considerado, porque às vezes não está tendo uma troca de verdade ali, né? Você está apenas procurando um alcance, né? Normalmente, social media está procurando ali um alcance das suas publicações, na divulgação do conteúdo, e não criar uma relação com as pessoas que estão ali. Então, a grande diferença para mim é essa troca que existe entre as pessoas. Então, essa bidirecionalidade é um elemento importante e tem muito essa confusão, né, Rafa, de social media com comunidade, né? Social media não é comunidade, e essa coisa de, eu só mando
notificação lá, push para a galera e não recebo de volta e não construo. E nesse contexto, o que faz um community manager? E quando a gente está pensando assim naquelas comunidades mais fechadas, tipo um grupo de WhatsApp ou o que quer que seja, fica talvez seja mais didático você explicar. Mas quando a gente está falando de uma comunidade totalmente descentralizada, né, e tipo não sei, uma Tesla, uma Apple, como que eu penso sobre essa função, esse papel de community manager? Legal. Quando a gente está construindo uma comunidade intencional, a gente realmente, né, define esse papel do community manager, do gestor de comunidade, líder da comunidade, para intencionalmente conhecer as pessoas ali, ajudar no engajamento delas, elas ficarem motivadas, entenderem, né, reforçar o propósito delas estarem ali, os valores, as pessoas estarem ali. Também tem uma questão de educação, né, do público também, então o público entender, esse é um espaço seguro para eu compartilhar notícias, para eu expor minhas dores, que outros vão me ajudar, enfim, tem todo esse papel ali de gestão mesmo dessa comunidade, né? Agora, quando a gente fala de ambientes mais amplos, mais abertos, nem sempre existe esse papel muito, muito nitidamente, né? A gente vê, até você citou, né, a Apple, por exemplo, não necessariamente a Apple tem aí vários community managers, líderes de comunidade, falando para as pessoas defenderem sua marca, né? Isso vai acontecendo de uma forma natural, as pessoas se interessarem por aquele assunto, por aquele interesse em comum e começarem a tentar se organizar de alguma forma para conseguir defender a marca, promover a marca, enfim, trocar conhecimento sobre isso, né? E por aí existem várias outras, né? Eu sou um pouco gamer, então eu participo de algumas comunidades de games por aí, então a própria Nintendo, né? Ela não tem uma comunidade em cada país, mas aqui no Brasil eu participo de algumas comunidades diferentes, seja no Discord, no WhatsApp, no Telegram, onde as pessoas se organizam, daí surgem espontaneamente líderes que lideram aqueles grupos, ajudam a moderar o grupo, para a gente discutir sobre jogos, combinar jogadas em conjunto, enfim, as coisas podem surgindo também naturalmente, né? E até um grande exemplo que eu gosto de usar são os Anitters, né? Os fãs da Anitta, porque eles também, a Anitta não está ali contratando as pessoas para serem líderes da comunidade da Anitta, mas existem Anitters que se organizam, né? Eles até usam analogia a um quartel-general, né? Então tem lá o general, tem o esquadrão, tem várias coisas assim, onde eles decidem qual hashtag vai ser usada para esse show que ela está fazendo, distribuir para as outras cidades, outras pessoas espalhar essa hashtag, querem que a Anitta faça um feat com algum artista, eles vão lá e combinam de todo mundo ir na página desse artista, pedir para ele fazer um feat com a Anitta. Então é uma coisa super organizada e naturalmente, assim, por amor, sabe, pelo interesse em comum de gostar desse artista, né, que é a Anitta. E quanto mais aquela... Não sei se vocês conhecem essa história aí do Benjamin Franklin, que ele dizia que uma vez tinha um cara lá, acho que era no Congresso americano, que era inimigo do Benjamin Franklin e odiava ele. E um dia ele foi lá e descobriu que esse cara tinha um livro raro, e aí ele foi lá e pediu emprestado o livro raro pro cara. Daí o cara, como assim? Tu quer? Eu quero ver que tu tem esse livro, eu queria emprestado. Daí o cara, tá bom, te traz. Daí ele trouxe no outro dia, o Benjamin Franklin ficou, sei lá, X dias com o livro, devolveu pro cara. Obrigado. Depois disso, o cara virou amigão dele, só pelo ato dele doar, né, ele dar pro Benjamin Franklin, né, o livro. E eu acho que é um pouco isso, quanto mais o cara ajuda a Anitta, quanto mais o cara colabora no fórum da Apple, mais arraigado está esse sentimento de proximidade com a marca. Agora, olhando sob o ponto de vista, né, Luiz, para chegar ao ponto da gente disso impactar o valuation de uma empresa, né, que tu falou de estratégia, e eu acho que é extremamente estratégico, como que a gente poderia falar para os empreendedores que estão nos ouvindo, né, e depois eu quero pegar o lado how to aqui para o Rafa, como que a gente pode pegar os empreendedores que estão nos ouvindo e pensar assim, cara, a minha empresa faz sentido eu pensar em comunidade para o meu negócio? Que tipo de negócio faz mais sentido? A gente está falando de negócio aqui desde montadora de carro até videogame, passando por celebridade. Quer dizer,
como que a gente pensa sobre isso, né? E o quanto isso vai também dos fundadores terem essa mentalidade, porque isso não é uma coisa hard, isso é uma coisa soft, né? Assim, do ponto de vista, né? É que nem assim conteúdo, né? Vou começar a produzir conteúdo. Não vai dar resultado no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, talvez dê resultado depois, comece a dar resultado depois de um ano como um canal. Como é que a gente lê isso e como é que a gente poderia aconselhar o pessoal? Não, ótima pergunta, Pedro. O que eu vejo assim querendo ou não, você faz parte de diferentes comunidades, né? Você pode não se dar conta, você pode se dar conta, você não só faz parte, como você cria. Então, os clientes que a sua empresa tem, de certo modo, ele pode vir a ser uma comunidade, né? Porque eles partilham das mesmas dores, ele tem os mesmos objetivos, os colaboradores também poderia, de alguma forma, associar a uma comunidade, a comunidade de fundadores que você faz parte do teu investidor lá, o grupo que partilha as dores. Então, parando para pensar assim, eu vejo que o empreendedor já está inserido em vários ambientes que talvez já sejam comunidades e ele não se dá conta, assim. E aí você provocou essa questão do impacto no valuation, né? O que eu acho que é legal, assim, uma iniciativa que eu tenho visto bastante os empreendedores fazendo com essa guerra de talentos, por exemplo, está super difícil contratar, está super difícil você reter. O que o pessoal está desejando? Poxa, vamos começar a criar um ambiente onde, desde antes dessa pessoa vir a fazer parte do meu time, ela já começa a ver que divide dos meus mesmos valores, que ela já tem objetivos em comum com o que a gente tem, que ela vai ter exposição a novos desafios, novas tecnologias e que a gente aqui também está exposto. Então, eu tenho visto, por exemplo, como uma ferramenta de atração. Então, vamos construir conteúdos, vamos construir fóruns, vamos construir academies, tudo isso para facilitar. Então, se um dos riscos que a gente tem quando está avaliando o negócio esse empreendedor ele consegue atrair boas pessoas, então comunidade ajudaria aí. Reter a mesma lógica, né? Então, assim, depois que esse cara entra, o que você faz? Você só bota lá, início do mês você paga o salário dele, coloca os to-dos e assim vai, ou você tem outras iniciativas para ele se conectar? Tem um evento de final de ano, tem uma comemoração, tem um review do último quarto. Então, assim, na retenção eu vejo que isso acaba funcionando bastante. Pô, você vai fazer uma descoberta de uma nova funcionalidade. Como é que você vai fazer? Você vai conversar um a um ou você, às vezes, vai reunir algum grupo de clientes ali para ver o que eles estão trazendo. Então, no aspecto de produto, isso pode ajudar também, não só em novas, mas também em revisitar o que você já tem construído, né? Então, acho que esses são alguns exemplos, Pedro, que eu acho que vale mencionar para o pessoal. Assim, acho que na planilha dificilmente você vai ver uma linha lá, né, de comunidade, vai trazer isso a valor presente e vai mexer na sensibilidade para aumentar ou diminuir o valuation que você está disposto a pagar. Mas eu vejo que as comunidades permeiam todas as premissas que você tem para conseguir modelar e aí sim conseguir fazer esse processo que eu acabei de mencionar. Então, essa é um pouco da minha visão de como as comunidades impactam essas premissas todas do negócio. E tem esse elemento assim que eu mencionei lá, assim, uma vez eu começando, eu tenho que ir até o fim nesse processo. E aí, Rafa, falando em começar, como que a gente, né, tem muita metodologia por aí, mas como que a gente pode pensar nos passos que eu preciso tomar para criar uma comunidade para o meu negócio? O que eu posso fazer, né? Qual é o passo a passo aí? Eu sei que para cada fórmula tem vários casos que não usaram a fórmula e se deram bem, né? Mas, ou aquela coisa que nem branding, né? Assim, 90% dos cases de branding são empresas que não usaram nenhuma metodologia de branding e a gente faz uma engenharia reversa dos cases para explicar, né? Tipo, o Google não pensou no logo, a Nike não pensou no logo, agora a gente pensa na marca, mas com uma engenharia reversa. Eu acho que comunidades tem várias que têm essa mesma característica, mas o que a gente poderia dizer assim que já é comprovadamente passos que alguém poderia tomar para criar essa comunidade? Bom, eu acredito que quando a gente fala em comunidades, a gente está falando de pessoas. Então, o primeiro passo a se fazer é olhar para as pessoas. Tem um texto famoso do Michel Beckman que ele fala Start with Who, né, que até contrapõe um pouco, né, o famoso comece pelo porquê.
do Simon Sinek, e ele fala que, ele argumenta bem isso, né, que a importância de você entender aquelas pessoas ali que estão naquele ambiente para você conseguir fazer um ambiente em que elas queiram ficar, né, que seja, que as pessoas se identifiquem de alguma forma, porque a conexão entre as pessoas que estão ali, às vezes é muito mais importante do que, às vezes, o próprio propósito, né, de uma marca, de uma empresa, porque a qualidade dessas relações entre as pessoas que vão conseguir sustentar esse negócio, né, como a gente já citou aqui várias vezes, na questão de retenção, recomendação, enfim, criar fã da marca, defensor da marca. Então, é muito importante você olhar para quem que você está fazendo essa comunidade, né? E, além disso, se você está fazendo uma comunidade intencional, olhar também o propósito, né? Então, por quê? Por que eu estou fazendo? Qual que é o propósito que eu quero com essa comunidade? Qual que é o valor que essa comunidade vai gerar para essas pessoas e que tipo de valor a marca vai gerar para essas pessoas e que tipo de valor também essas pessoas vão gerar para a marca, né? Para a empresa também. Então, se fosse para escolher assim, por onde começar, eu optaria para começar entendendo quem são essas pessoas e depois você entendendo qual que é o propósito que essa comunidade vai gerar. E aí, assim, colocando o Rafa, ele traz a prática e a teoria também, né? Muito legal. Eu vou dividir um pouco, assim, num caso mais empírico, assim, da prática mesmo, que eu acho que conversa muito com o que o Rafa comentou, que eu acho que é ser genuíno, né? Então, às vezes, você não tem lá o framework para criar a comunidade, você não sabe exatamente qual é o passo a passo, mas quando você faz aquilo realmente... porque você acredita, né, que você realmente quer que aquilo dê certo, você colhe os frutos, né? Eu vou dividir com vocês um caso, talvez em outros podcasts já tenha até comentado sobre isso, mas eu, junto com alguns outros colegas, montei o Emerging VC Fellows, né, que é uma comunidade do pessoal que trabalha nos fundos, nas gestoras e por aí vai. E aí, assim, a intenção era, a gente tinha dores em comum, né, vamos começar a trocar para a gente se ajudar, era essa a intenção. E aí, logo quando a gente começou a botar as coisas de pé, a gente começou a ver que, tinha gente querendo entrar, que não era só quem estava dentro já, então tinha um outro job to be done, assim, que a gente precisava fazer. E aí, até numa dessas idas, né, Pedro, de negociar M&A, eu fui para Curitiba, e eu acabei conhecendo, nesses tempos pandêmicos, duas pessoas que eu só conhecia até então por conta das trocas lá na comunidade, né? E aí a gente combinou de jantar. E aí, no que eu cheguei nesse jantar, assim, primeira coisa que eles falaram, nem deram boa noite direito, peraí, o que está acontecendo aqui, né? Aí vieram com uma cartinha, aí eu abri aquela cartinha, Luiz, muito obrigado pelo que vocês estão construindo, que, nossa, eu consegui o trabalho na indústria por conta do que vocês desenharam dentro do Emerging VCs, eu estou agora indo para uma outra posição aqui no fundo, graças ao trabalho. E, assim, nunca que eu coloquei lá como uma meta de quando eu for para Curitiba e conhecer as pessoas pessoalmente, eu espero receber uma coisa dessas, né? Então, assim, acho que esse fator ser genuíno, né, Rafa, que acho que na teoria aí do Start with Who é fundamental, né? Não tem como. Então, só um relato empírico aí que eu já presenciei, que eu acho que traduz bem isso que o Rafa comentou. E esse relato também traz bastante a importância das relações, né, e das experiências criadas para se construir a comunidade. Então, como eu disse, né, que a qualidade das conexões que vão ajudar a manter, que às vezes vai ser mais forte que o propósito, quando a gente pensa em comunidade intencional, a gente também pode fazer experiências intencionais, né? Então, como que a gente vai construir experiências que vão potencializar a conexão dessas pessoas, que vão potencializar o sentimento de pertencimento dessas pessoas nesse grupo? Então, quando a gente fala de comunidade, também acho super importante a gente pensar em como que a gente vai construir essa parte de experiências, relações, conexões e interações entre as pessoas ali dentro. É muito interessante isso que tu falou, né, Luiz, porque eu não sei se o Rafa certamente, como erudito no assunto, já deve ter lido, mas o livro do Steven Johnson, que se chama Emergência, e nesse livro ele fala sobre organismos emergentes, ou seja, organismos que se organizam bottom-up, não top-down. Então ele fala assim, tem um fungo numa pedra, e aí, de acordo com o sol, né, onde o sol bate, o fungo automaticamente se organiza para maximizar né, a umidade e tudo mais. Então não tem um fungo líder lá que fala, galera, todo mundo para o lado direito da pedra. Não existe isso. Quer dizer, a comunidade tem uma característica bottom-up, né? E por mais que a gente tente fazer uma orquestração top-down,
eu acho que tem que permitir, a gente tem que conseguir permitir o bottom-up acontecer, que é exatamente os caras se organizando lá com a Anitta. Tenho certeza que a Anitta não decidiu que ia ter general e não sei o quê, então é uma organização que acaba acontecendo. Agora, se a gente for olhar, Rafa, estrategicamente, daí agora pensando em negócio de novo, não em fenômeno social, sobre isso, como que eu posso medir, né? Quais são os indicadores que eu tenho para medir uma comunidade? E eu acho que isso talvez ajude também as pessoas que estão ouvindo a aterrizar um pouco. Será que eu tenho uma comunidade? Será que ela é saudável, né? Nossa, ótima pergunta, assim. Quando a gente está no mundo da comunidade, essa é uma das perguntas mais feitas, assim, né? Eu participo de algumas comunidades, de criadores de comunidades, e esses são um dos assuntos mais emergentes ali, porque realmente, assim, como cada comunidade vai ter seu propósito, cada comunidade vai ter seu público, não existe, às vezes, uma fórmula mágica, né, de essas métricas aqui vão servir para todas as comunidades. Então, o que eu aconselho é você, realmente, na hora de definir o seu propósito, você ficar atrelado a esse propósito e entender, né, será que eu estou conseguindo atingi-lo? Então, se meu propósito validar meus produtos através da comunidade, então, quantos produtos foram validados aqui dentro? Meu propósito é criar defensores da marca, então, quanto que as pessoas estão falando sobre a minha marca nas redes sociais. Então, vai depender bastante do seu propósito em si, mas uma coisa que é super importante, né? Porque como a gente está falando de pessoas e desse relacionamento que elas têm entre elas, dessa conexão para ajudar a fortalecer a comunidade, a questão do engajamento, eu acredito que é uma das principais coisas que a gente precisa mensurar em uma comunidade. Então, o quanto as pessoas estão interagindo, né, com os seus eventos, com os seus rituais, quando as pessoas estão interagindo entre elas, está rolando conexão entre essas pessoas. Então, o engajamento, para mim, é uma coisa muito importante de mensurar, porque você consegue entender se aquele local ali está fazendo sentido ou não para as pessoas, o que você está propondo de ritual, de evento, de experiência, está fazendo sentido para as pessoas. E hoje até existem algumas ferramentas para você medir o senso de comunidade também, né? Já foram feitos alguns estudos, procurar na internet você vai encontrar, né, pesquisa de senso de comunidade, e essas pesquisas tentam mensurar um pouquinho como que a pessoa está se sentindo ao fazer parte desse grupo. Então, esse é um espaço seguro para a pessoa estar ali, a pessoa se sente confortável de compartilhar as suas dores, as suas experiências dentro desse ambiente. Outras coisas também que são mensuradas no senso de comunidade, como, por exemplo, se a pessoa se identifica com outros membros ali daquele grupo, porque como eu disse lá no começo, né, comunidade é tudo tem a ver com o propósito em comum, interesse em comum. Então, você se identificar com outras pessoas que estão ali naquele grupo é muito importante para você conseguir permanecer, conseguir sentir que é um espaço seguro para você contribuir, trocar, enfim. Então, existem aí algumas maneiras de você mensurar também esse senso de comunidade, né, que vai muito além do tá trazendo ou não um resultado para o meu negócio, né, porque isso às vezes pode ser um resultado que demora um tempo para acontecer. A própria teoria fala que pode demorar de 6 a 12 meses para você conseguir trazer resultados através de uma comunidade, né? Então, não é um trabalho de comecei uma comunidade hoje, amanhã já estou com 200% de lucro, né? Realmente, as pessoas são relações, né? São pessoas. Então, elas precisam se conectar, se entender, sentir que aquele ambiente é para isso, para conseguir começar a trazer resultados mais concretos para o negócio. Aqui na ACE a gente acredita, né, a comunidade é um pilar da nossa estratégia, e a gente tem várias comunidades, né, eu faço parte de uma comunidade, contando aqui para os ouvintes, lá uma das comunidades do Cortex, e o ano passado eu estava lá, de repente eu comecei a ver assim, pessoa tal removida pelo Rafael, né? Rafael removendo pessoas, meu Deus, deu uma louca no Rafael, ele começou a tirar pessoas da comunidade. Aí eu fui perguntar, porra, Rafa, o que tá acontecendo, cara? Você tá tirando pessoas. Aí o Rafa, não, Pedro, tá aqui, ó, a regra da comunidade é essa, a pessoa precisa interagir, tá aqui escrito, e aí eu dou uma chance das pessoas interagirem, interajo com elas, se elas não interagirem, eu tiro, porque isso faz parte da regra. Então, essa coerência, Rafa, né, que é quase aparar, né, ficar lá no jardim, né, aparando as plantas e tal. Qual a importância disso para manter a comunidade viva e pujante e tudo mais, né, no longo prazo? Boa colocação, porque uma coisa que bem importante para uma comunidade é a questão dos acordos.
Então, para a gente conseguir conviver, né? Isso a gente pode pegar exemplo aí, sei lá, do nosso Natal com a família, né? Assim, não, aqui não vai se falar de política para não gerar treta. Aqui todo mundo traz seu prato. Aqui, enfim, existem acordos que são feitos para a gente conseguir viver melhor, né? Em comunidade. Então, os acordos nas comunidades são muito importantes. E isso que você citou foi um acordo feito com a comunidade de 4 meses. Sem interação, você pode, né? Eu posso entrar em contato com você para entender o que aconteceu, né? E se você não tiver mais interesse de continuar na comunidade, você pode se retirar. Então, é um acordo que foi feito desde o começo, assim como tem outros acordos, né? Como, por exemplo, tolerância zero, a discriminação, preconceito, enfim, assédio. São coisas que a gente acorda desde o começo para ter também, né, esse aval de tomar algumas decisões junto com a comunidade. Então, se você também não aceita o acordo, se você aceita fazer parte dessa comunidade, você está aceitando também os acordos que foram firmados ali entre essas pessoas, assim. Então, eu considero também uma parte super importante firmar esses acordos, né, de preferência junto com as pessoas que estão ali na comunidade, né, principalmente se for algo construído desde o começo, para conseguir ter um melhor ambiente de convivência ali entre as pessoas. Eu achei genial, aquilo explodiu minha cabeça, porque foi um exemplo prático, assim, de gestão de comunidade, do Rafa indo lá, sem dó nem piedade, tá aqui o acordo e tudo mais. Agora, Luiz, as startups, elas usam muito as comunidades, não necessariamente só nos seus negócios, mas entre elas, porque, e a gente viu, sei lá, nos últimos 10 anos, uma popularização muito grande de metodologias, de formas de pensar. Hoje, todo mundo fala quase que o mesmo idioma, então você pega uma startup em Bangladesh, uma startup na China e uma startup no Vale do Silício, elas vão ter um senso, né? Todo mundo fala de CAC, de LTV, que a gente meio que criou uma comunidade global que também se ajuda, né, e tudo mais. Qual a importância daí, trazendo isso para o ecossistema, pensando que a gente também tem comunidades aqui no Brasil, e aí tem o XYZ Valley, tem não sei o quê, e tem prêmio Melhor Comunidade e tal. Qual que é o papel disso no fomento dos ecossistemas e como é que a gente lê isso também, sob o ponto de vista da solidão, né, que é tocar um negócio e o fato de ter alguém lá que compartilhe, que é um pouco do que o Rafa falou, né, as pessoas estão unidas pela dor, pelos interesses e tal, e nesse caso está todo empreendedores solitários e precisando de um apoio, e empreendedores mais sêniores ajudando quem está começando. Qual que é a importância disso, entendendo o nosso cenário hoje brasileiro, por exemplo? Acho que a importância ela é tremenda, assim. Até antes da gravação, eu estava conversando com um empreendedor e ele estava contando exatamente isso que você acabou de falar, Pedro, que ele entrou numa comunidade de empreendedores, que ele sente assim que 90% dos empreendedores estão muito mais avançados que ele, está no estágio de maturidade, a empresa já está, né, muito mais madura, desafios diferentes, só que ele está se vendo daqui a 12 meses na posição de alguns, daqui a 24 meses na posição de alguns, então ele está de maneira ávida, assim, consumindo tudo aquilo que ele fala, nossa, hoje eu não tenho esse desafio, mas eu posso vir a ter. E talvez esse desafio que eu tive hoje, alguém já teve também. Então, assim, o que eu percebo é a chance de você ter um desafio que só você está passando, que ninguém mais passou, ela é muito reduzida, assim. É óbvio, né? Vai ter especificidade de mercado, do tipo de produto que você tem, enfim, coisas mais intrínsecas ao negócio, mas o que está por trás daquele problema, a maneira com que o outro fundador ou a fundadora encarou a resolução, a maneira com que, quando acontece aquele tipo de acontecimento, ela reage, como que é o processo de pensamento, tudo isso eu acho que pode aproveitar muito, assim. O que eu acho que tem que tomar muito cuidado só, e aí, assim, adicionando uma pimenta aqui na discussão, com aquelas comunidades onde muito se fala e pouco se escuta. Então, principalmente essas mais abertas, que não tem um Rafa lá removendo o pessoal, é um querendo se promover em cima do outro, e aí não agrega em nada. Ou então, aquela pessoa que parece que sabe muito bem a dor que você está vivendo, mas não sabe, e aí você acaba, né, se contaminando com aquele tipo de relato que, na verdade, é muito pouco aplicável,
para você é muito mais assim um canto da sereia do que efetivamente uma vivência. Então, eu coloco também esse ponto de atenção, mas a importância, se bem construída, se bem aproveitada, eu acho que ela é tremenda, eu acho que facilita bastante, eu acho que ninguém constrói uma empresa de sucesso sozinho, parece um clichê, mas quando eu digo sozinho, não é com um colaborador só, não é só com os clientes, eu acho que são com essas pessoas também que fazem parte da nossa rede de apoio, sejam outros fundadores, sejam pessoas que prestam serviço, sejam pessoas da família. Então, eu acho que tudo isso que é ingrediente aí para conseguir fazer a empresa decolar, né? Eu acho, a gente, aqui na ACE, até hoje os founders lembram disso, eu brincava assim que empreender é muito solitário, e a gente é órfão, a gente não tem para quem recorrer, não tem pai nem mãe quando a gente está empreendendo, né? A gente está sozinho lá. E aí eu brincava que a ACE era um orfanato. Então a gente acolhia os órfãos e dava um senso de estrutura e um modelo de apoio, né, para esses empreendedores. E até hoje eles têm vínculos muito fortes entre si, especialmente aqueles empreendedores na época que a gente estava fazendo a aceleração e ela era presencial, né? A gente fazia, era muito intensa a experiência e eles passavam por essa experiência muito intensa juntos. E isso criou vínculos com eles tão fortes, né? Que até hoje que é o equivalente aos amigos que a gente faz na faculdade, etc, né? Então, acho que esse é um elemento que une, né, as pessoas, e eu acho muito legal, muito bonito ver isso acontecendo. Agora, voltando, né, de novo para a prática, né, Rafa, e tudo é bonito na teoria, tudo é legal e tal, mas quando a gente começa, esse exemplo que eu dei de você tirando membros ali, é uma coisa, é o dia a dia, né, mas ninguém fala muito sobre esse tipo de coisa, né, a gente só pensa de maneira talvez mais abstrata sobre comunidades. E que erros normalmente as pessoas, né, você já falou, porra, o cara acha que vai dar resultado rápido, né? É uma via só, não é duas vias, mas que outros erros a gente tem especificamente na gestão de comunidade que a gente pode falar aqui para o pessoal? Acredito que um deles está bem relacionado com o que eu falei, que é importante para começar a criar, que é não conhecer direito as pessoas que estão ali, né? Então, você começar a oferecer coisa para as pessoas ali que não são do interesse delas. Então, isso pode gerar bastante saída das pessoas, da comunidade. Não ter acordado também bem o que pode acontecer ali dentro, o que não pode. Participo de várias comunidades, tanto por interesse quanto por estudo mesmo de cases. E, assim, o que eu vejo de comunidades, de pessoas que saem porque não concordam com alguma coisa que está sendo dita ali, que as pessoas estão fazendo, é enorme, assim. Então, essa definição dos acordos de convivência na comunidade é muito importante, se não bem definidos também vai gerar uma grande saída das pessoas ali. E assim, somos pessoas, né? E a gente sabe que gera conflito entre as pessoas às vezes, assim. Então, também é muito importante ter esse olhar também para a gestão do conflito. Porque vai acontecer, às vezes, de pessoas se desentenderem, às vezes falar uma que a outra não gostou, e como ter essa delicadeza de você conseguir falar com as pessoas e manter aquele ambiente, continuar mantendo aquele ambiente seguro, porque isso pode, de certa forma, às vezes assustar as pessoas, né? Nossa, então eu não posso falar sobre isso porque todo mundo vai ficar bravo, vou arrumar briga, enfim. Lidar com pessoas sempre tem, né, os seus nuances aí, então ter uma pessoa que seja dedicada para ter esse olhar para a comunidade também é fundamental, né? A gente falou aqui de comunidades orgânicas que surgem sem ter necessariamente um líder de comunidade, assim, mas se você quiser criar uma comunidade intencional, é super importante, sim, o papel dessa pessoa que vai gerir ali a comunidade, estar de olho, fazer todo esse papel dos bastidores também, né? Então, assim como a gente citou aqui, né, de tirar as pessoas dos grupos, não foi simplesmente isso, né? Então, teve todo aquele trabalho de conversar com as pessoas, uma por uma, entender qual que é a situação daquela pessoa, será que é por falta de tempo, será porque não está gostando de alguma experiência que está ali, né? Vamos conseguir adequar ou não? Então acho que é o momento de você sair, sim, da comunidade, porque, né, a gente não vai conseguir oferecer o que você está querendo nesse momento, enfim, e todo esse trabalho de cuidado com as pessoas, assim, que se não existir também pode ser um grande erro.
Eu acho que tu falou um ponto aí que eu acho super importante, Rafa, que é gerenciar a comunidade é um full-time job, né? Não é é bem mais intenso do que parece. Né? Não é só criar o grupo e, né? Que nem eu falo que é o campo dos sonhos. Vocês são novinhos, vocês não lembram desse filme, mas o Kevin Costner tem um filme que é o Campo dos Sonhos, e aí que é uma história que ele enfim, recebe um chamado do além, e ele fala que se ele construir um campo de beisebol no meio do nada, assim, no interior dos Estados Unidos, as pessoas virão e lotarão o estádio dele, né? Daí se você construir, elas virão, esse é o recado. E aí o Kevin Costner vai lá na fé e constrói, e as pessoas vêm. Infelizmente, a vida real não é a vida do Kevin Costner, né? Se você construir, elas não virão. Isso se aplica para todas as realidades do marketing. Então, precisa trabalho, precisa energia. De repente, uma hora ela ganha vida própria e você tem menos trabalho, mas ela é bastante intensa a jornada, né? E aí, Luiz, me veio um pensamento aqui de alguns negócios que primeiro eram comunidades e depois viraram negócios, né? Porque eu acho que também existe esse elemento de, peraí, gente, tem um monte de gente aqui que é, sei lá, vegana e porra, não tem uma comunidade legal para veganos fitness, por exemplo, veganos que gostam de malhar e precisam consumir proteína suficiente. Porra, vou criar uma comunidade. Cria a comunidade, daí você sente, né, quase que uma validação, né, porque você vai estar lá dentro do universo desse público, porra, esse é o produto que essas pessoas precisam. Também é uma abordagem de validação até certo ponto, certo, Luiz? Eu concordo 100%. Às vezes começa como um blog, começa como um grupo, e aí você vai vendo, nossa, isso aqui está crescendo, isso aqui o pessoal tá trazendo coisas que talvez nem quem criou imaginava. Puxa, isso aqui tem potencial de ser muito maior. E aí, poxa, é aquela coisa da validação, né? Você percebe que com pouco dinheiro, pouco recurso, você percebe que validou, poxa, agora eu vou dar bastante ênfase nisso para conseguir deslanchar, né? E eu acho assim que até o próprio caso, que eu mencionei antes, do Emerging, foi um pouco isso. Assim, acho que a gente está em vias lá de formalizar cada vez mais a associação. Pô, fizemos um estudo legal aí, contou com parceiros, tem um roadmap de futuro super legal, e no início de tudo a ideia era vamos trocar experiência, sabe? Então, eu já tive a oportunidade de analisar negócios também que surgiram dessa forma, e assim, fica muito... para a gente que entra cedo, né, nas empresas, sem sombra de dúvidas, talvez conforto não seja a palavra, né, Pedro, mas dá uma segurança mínima de que, cara, esse problema aí, ele de fato existe, e realmente tem um mercado potencial para ele. Aí, obviamente, se o produto vai conseguir cumprir aquela função, se o modelo de distribuição vai conseguir ou não, aí é outra história, mas que o problema existe, aí a gente já fica bem mais convicto, né? E a outra forma de validar também é entrar em comunidades que já existem e ler a comunidade, assim como forma de distribuir também, né? Tem startups que vão lá nas comunidades, entendem, pô, isso aqui é a dor da galera. Também, eventualmente, você não precisa criar do zero, mas você, sendo um membro de várias comunidades, você vai pegar vários insights do que pode fazer sentido ou não. Então, para a gente encerrar aqui estamos chegando no final, e esse é um papo, eu tenho certeza que trouxe muitos insights. Eu ficava mais tempo, que eu adoro esse tema, e esse é um tema crítico aqui, como eu falei para esse. A gente tem uma estratégia muito focada em comunidades para vários públicos que interagem com a gente. Que dicas que a gente pode dar, né? Assim, primeiro, Rafa, para todo mundo que está pensando em comunidade, assim, dicas de alto nível, assim, que as pessoas, né, podem pensar melhor sobre o tema. E para o Luiz também, né, como que a gente já falou, né, de como aproveitar as comunidades aqui, mas como que, sendo um empreendedor, a gente pode pensar estrategicamente sobre isso, né? Então vamos começar pelo Rafa aqui. O que você diria, Rafa? Diria para começar, assim, se você tem alguma ideia de criar uma comunidade, assim como o Luiz citou, né? Às vezes nem
precisa ser a intenção ali de formar um negócio, enfim, mas é um ótimo espaço para você trocar ideia, criar em conjunto, validar, enfim. A gente vive num mundo cada vez mais complexo, com problemas mais complexos, e eu acredito que só a inteligência coletiva vai conseguir ajudar a gente a passar por tudo que a gente está passando, assim. Então, ter um grupo de pessoas, justamente, né, diversas, onde as pessoas podem ali trocar ideia, ser um espaço seguro para elas criarem em conjunto, pode ser incrível, assim, para o seu negócio, para a sua marca, ou simplesmente para o seu conhecimento, para o seu autoconhecimento, enfim. Sou meio suspeito, né, para falar sobre comunidades, mas eu acredito que pode ser a chave aí para você resolver alguns dos seus problemas. Então, comece. E comunidade nada mais é também do que alguns testes. Assim, você vai ter que reunir aquelas pessoas ali para ver o que vai surgir daquelas pessoas. Né? Não existe uma fórmula que vai funcionar em todas as comunidades. Então, se você não começar testando para ver como funciona, o que rola, o que sai dali, não vai acontecer. Então, comece sua comunidade, teste, e a gente está aí também para ajudar sempre que precisa, se precisarem, né, de alguma ajuda e dicas e tal. A ACE está aí focada super em construir comunidades, então é só trocar ideia aqui com a gente, que a gente sempre está disposto a conversar sobre o assunto. Excelente, excelentes pontos aí. Vamos, bota para fazer, executa, né? Uma boa, ótima dica. Vale para tudo, né, Luiz? E você? Eu diria assim, a minha esteja disposto a ouvir, né? Então, assim, você aquilo que você falou lá no início, né? Tem essa bidirecionalidade, né, Pedro? Então, se você vai querendo só falar, só mostrar o que você quer fazer, só colocar o que você tem a ganhar, você não vai tirar proveito. E aí não adianta ter gente tentando construir a comunidade para você, não adianta você estar em 50 grupos do Valley A, B ou C, do fundador A, B ou C, se você não estiver disposto a ouvir, aprender, trocar, questionar coisas que para você pode ser dadas, né? Assim, que você considera verdades absolutas, tem que estar disposto a ouvir, se questionar. Eu acho que esse é o principal ponto aí que eu vejo que é importante para os empreendedores, para não ficar nessa, que nem eu comentei mais cedo, de todo mundo fala, mas ninguém se escuta nessas comunidades que fazem parte. Excelente, excelentes pontos. Poxa, acho que deu muita coisa para a gente pensar, e eu queria agradecer muito aí a participação de vocês, aí, em especial aí a inauguração aqui do Rafa no podcast, né? Toda a pesquisa, vocês não têm ideia do trabalho que o Rafa teve para preparar um roteiro, né? Aqui ou informações para a gente discutir aqui. Então, Rafa, obrigado, que seja a primeira de várias participações suas. Com certeza, eu gostaria de... Esse assunto, assim, eu posso falar por horas, então, se tiver mais episódios aí, estou super à disposição para poder conversar e trocar com vocês sobre comunidades. Teremos, se você está ouvindo, quer mais episódios aqui de comunidades, manda mensagem para a gente. E valeu, Luiz Fernando, obrigado aí novamente pelos teus insights, né? E rapidinho, quem quiser falar sobre M&A, né, que é um ponto importante aí para ti, como é que funciona isso aí? Se você, empreendedor ou empreendedora, quer vir fazer parte da comunidade de empreendedores e empreendedores que já venderam suas empresas, o primeiro passo aí é entender como é que funciona esse processo para minimizar a dor de cabeça. Acho que isso é uma coisa muito bacana aí que a gente tem aqui, né? Como já teve muita saída, o empreendedor acaba trocando com o outro, o que está dando certo, o que não está dando certo. A gente também consegue trazer muito disso, que acaba sendo uma caixa preta, né? Ninguém acaba abrindo o jogo, todo mundo para na notícia ali do vendi a empresa, mas e aí, né? Como é que foi? O que acontece depois? Então, para quem tiver interesse aí de falar mais sobre esse tema, pode entrar em contato com a gente, comigo pelo meu e-mail, luis.fernando@goace.vc. Tem muito material aí disponível, também no Growthaholics, episódios anteriores aqui que eu recomendo muito que escutem. E aproveitar para agradecer também, Pedro, o convite aí de estar mais uma vez aqui, e pelo Rafa, pela aula. Já anotei vários pontos aqui para botar em prática aí nas comunidades que estou tentando botar de pé e das comunidades que eu faço parte também. Excelente, gente. Valeu e até o próximo episódio aí. E aí, gostou desse episódio? Tenho certeza que você tirou pelo menos um insight dessa conversa que a gente acabou de ter.
Se você quer mergulhar um pouquinho mais sobre as tendências de marketing para 2022, a gente gravou um episódio muito interessante, onde a gente aborda com detalhes o que a gente acredita que vem por aí. Vai lá na série sobre tendências que a gente gravou no final do ano passado e pega o segundo episódio, onde a gente fala sobre marketing. Eu tenho certeza que você vai gostar se você ainda não ouviu. E se você gosta do Growthaholics, não deixe de indicar para os seus amigos e amigas. E eu sempre peço aqui para você compartilhar o Growthaholics com a sua rede, com seus amigos, com as suas amigas. E hoje eu vou pedir para você enviar esse episódio para uma pessoa que você acha que pode se inspirar com esse conteúdo. Vai lá, é rapidinho e ajuda muito a gente. Também nos ajuda muito se você avaliar com 5 estrelas o podcast lá no Apple Podcasts ou no Spotify. Isso sobe bastante a gente no ranking. E, obviamente, se você tem sugestões ou simplesmente gostaria de mandar uma mensagem para a gente, manda para podcast@goace.vc e eu prometo que a gente lê todas as mensagens. Até a próxima!